Meninos, atenção, colocou aí na tela do YouTube o tema agora do Vila Nova. E no Vila, boas notícias, né? O Vila Nova praticamente fechando o seu mercado. Vai contratar mais 3 jogadores apenas. 2 jogadores, não esperem muito, são jogadores padrão aposta. Jogadores que vêm para fortalecer o elenco do Vila Nova. Serão opções para segundo tempo, opções para o elenco do Humberto Loser. E o outro jogador, né, provavelmente o Janderson, caso o Ceará, né, tope emprestá-lo. Então, é só mais 3 contratações, o Vila não fará mais do que 3 contratações até a estreia do Campeonato Goiano contra a equipe da Becate. Ontem o Marquinhos Gabriel foi oficializado, né? Chega aqui em Goiânia dia 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro ele chega aqui em Goiânia para começar os trabalhos. Lourenço é sem chance, comandante. O Lourenço é o seguinte, o empresário dele já ofereceu ele para 4 times que eu fiquei sabendo. Sport, ofereceu para o Atlético, ofereceu para o Vila e ofereceu para o Vitória da Bahia. 4 equipes. O pedido salarial que ele está fazendo é de 190 mil mais a moradia. Você tá louco. 190 mil mais a moradia. Ou e seja, tem a 200 possibilidade... mil, né? Não, acho que dá mais. Um apartamento aqui em Goiânia dá o quê? O Wesley pegava 12 mil de auxílio. Esse povo vai tudo pro prédio do Tim aqui, ó. Joga uns 15 mil, né? Joga uns 15 mil de moradia. É porque a moradia mais de 200 bom lembrar mil. que tem que Mora ser... no Excalibur? Não, mas o Wesley pegava 12 mil de moradia. Você tem que Ele lembrar morava no que... Excalibur, que pelo amor de Deus. Não, velho. você pega o aluguel, que é uns 4, mais condomínio, mais Não, mas água, a mais moradia, luz. Não é louco, é apartamento mobiliado. Sim, é tudo Porque pronto, ninguém né? pega um apartamento Não é vazio. 4 mil porque o cara nunca, vem, Thiago. é muito Mobiliado. Mas muito o do mais, Wesley era claro. 12 mil de ajuda à moradia. Moço, o prédio do Tim aqui, só o aluguel é 6 mil, né, Tim? É. É 6 mil, só aluguel, vazio. Mais o condomínio. Mas o prédio do TIM, só pra você passar perto, você tem que pagar, ué. É assim, não. Mas o Lourenço tá fora, ainda tem uma possibilidade de renovação dele com o Ceará também. Mas você pode bater 190 mil ele não vai pra lugar nenhum no mundo, né? Aquela história que você falou semana passada aqui, que o Adolfo contava pra gente, todo dia sai um malandro e sai um bobo. Quando os dois se encontram, dá negócio. Então daqui a pouco alguém contrata ele. Eu não acredito em 190 mil no Lourenço. Não será o futebol goiano, né? O atleta também não teve interesse dentro das condições, o Watson disse que 0 chance, e o Vila Nova também não teve interesse na contratação. E se fosse oferecido para o Goiás também, né, jamais. O André Rodrigues participou comigo no Direto, disse que o jogador mais caro do Goiás em termos de salário para 2026 é o Tadeu, que ganha 200, então já tem um contrato até 2029, parece, né? 29. E é só, não vai trazer jogador com salário lá nas nuvens, nem a pau. Mas valeria a pena, gente, o esforço aí pelo Lourenço? Não. 190 mil? Tecnicamente falando, Dentro ele é bom dessas jogador. condições. Agora, nesse valor aí, eu não vejo que os times goianos aqui consigam trazer, não. Pra mim é um risco muito grande você fazer uma contratação dessa. E eu só vejo aí o time lá do Nordeste, todo respeito que os caras lá do Nordeste merecem, que eles são meio doidos em relação a salário, né? Mas aqui, da nossa região, ninguém vai pagar esse salário pro Lourenço nem a pau. Mas jogaria, hein, o Matheus? Em qualquer time aqui da não capital. dá, Thiago. Não dá. Eu tô falando assim, tecnicamente. Tecnicamente né? falando, ele jogaria. Qualquer um dos 3. Nossa, ele ajuda demais em Qualquer Série um B. dos 3, Ele Série ajudou B. o Ceará na Cara, Série pra A. mim o teto dele é 150 mil. 150 mil. E ele já ganhava muito lá no time do Ceará, 160. Caiu e tá querendo aumento salarial. Então, assim, é loucura, né, gente? O Igor Santiago projetou o time do Vila Nova. A gente fala agora aqui sobre a provável escalação do Vila pro começo do Campeonato Goiano. E é uma escalação interessante, cara. O Vila, com todas as dificuldades, o Vila deu conta de montar um bom time no papel pro Campeonato Goiano. Agora é com o Humberto Loser, né? Põe na tela do canal do YouTube essa escalação trazida pelo nosso Igor Santiago. Ayrton goleiro, o Vila teria na direita o Elias, o Thiago Panhussá, Pedro Romano e o William Formiga. Meio de campo com William Maranhão, Marquinhos Gabriel e João Vieira, né? O Marquinhos Gabriel sendo camisa 10. Na frente ele colocou 3 atacantes: André Luiz, Emerson Urso e o De La Torre. Esse seria o Vila Nova para começar o Campeonato Goiano. Lembrando que tem a possibilidade ainda do Janderson, depende apenas da autorização da liberação do Ceará. Entre Vila Nova e Janderson já está tudo acertado. Ô, Nivaldo Carvalho, para um começo de Campeonato Goiano, esse time do Vila Nova aí consegue o quê no Campeonato Estadual? Brigar pelo título. Brigar com o Goiás e o Atlético pelo título. Sem dúvida nenhuma. É uma equipe que tem alguns buraquinhos aí para ser preenchidos, mas é uma equipe muito boa. Você vê o meio-campo bom, né? Esse André Luiz, ele precisa evoluir, talvez com esse novo ataque com o Urso, sem esses problemas de lesões que o atrapalharam demais nessa temporada, ele possa
resolver o problema, né? Ele possa melhorar, porque ele ficou devendo nesse ano. O De La Torre é um jogador que dispensa comentários, né? Na ordem aí que foi colocado nesse trem que vocês fizeram, o João Vieira fica em segundo, né? E o De La Torre lá na terceira posição. Então é uma equipe que pode sim, que para mim briga com o Atlético e o Goiás pelo título de campeão goiano, sem dúvida. É um time relativamente interessante, cara. Quero a opinião do Matheus e também do Tim, também atua pelo chat ao vivo, viu? Vai mandando aí, daqui a pouco mais registros aqui através do chat ao vivo do YouTube Rádio Band News Goiânia. Meus amigos do Brasil, atenção, precisou de peças para o seu carro nacional ou importado? GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Venha para a Casa do Marceneiro, precisou? Aqui tem. Meus amigos, promoção é só na Bater Shop. Bateria Cedelco 60 amperes com 30 meses de garantia, só R$ 420 a base de troca. Entrega instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. Jogo bom, pede a melhor pizza da cidade. Pizzas e há mais de 4 décadas acompanhando você em todos os momentos. Peça pelo delivery, WhatsApp 6235-314000 ou pelo app da 99 Food. E também, minha gente, sempre bom falar para você dessa marca fantástica, Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega, selo de metro e mais de 90 dias de garantia. Em Goiânia, pega o telefone e ligue agora. 6239285114, Sopema GO, 100% confiança. Matheus, para começo de conversa, para começo de campeonato goiano, você vê esse time do Vila Nova aí buscando o quê no Goianão? O Vila que é o atual campeão da competição. O quê? Rapaz, esse time não lembra a seleção de 2002, não? Agora eu tô falando sério. Agora eu tô falando sério. Não passa um GCM nesse momento aqui pra levar esse rapaz Cara, preso. agora eu tô falando sério. Matheus, você é um piadista. Moço, olha Fala esse sério, ataque. leva esse programa a sério, meu filho. Quando você falou esse negócio de seleção de 2002, Secou o Vila. deu errado. Não, deu errado não, Campeão Tim. goiano, não? Dois, no brasileiro. não. Foi no brasileiro. Brasileiro. Falei lá no Olímpico, no primeiro jogo. Contra a Aparecidense, foi Acabei mesmo. com vocês. Foi mesmo. Acabei com vocês. Mas secou depois na Série B. Secou, você sabe que secou. Mas tudo bem, pode secar aqui também, bicho. Dois Isso aqui episódios, é uma seleção, cara. dois episódios que Isso aqui é secaram brabo. aqui o futebol goiano. O Danilo disse que aquele negócio de que o gigante acordou, aquele ali acabou com o Goiás. Acabou com o Goiás. Acertei, E Thiago. esse negócio aí de seleção de 70. Não, para com isso. 2002. Fala outra coisa. Eu acertei, Thiago. Eu até acertei em quem ia ganhar o título da Série B. Para de Eu molecagem. acertei. Moleque. Então pronto. Cara, mas é massa esse time, bicho. Não, pra Goianão você tá doido, hein? O time do Vila é bom, cara. Pra Série B também é. Falta elenco, O né? negócio aqui, Thiago, é a gente pegar o nosso terço, né? Você tem um terço aí, eu também tô com um aqui. Rosário. E rezar pra ninguém machucar. Machucou, acabou. Machucou, meu cara. Aí lascou tudo. E aí, seja em qual for a posição. O Vila ele tem essa situação, né? Ele contrata 11 jogadores bons, mas o banco de reservas cai igual uma cachoeira. Então, era interessante ter um certo equilíbrio, porque, como eu falei, o Urso ele não pode machucar de novo, ele não pode ficar um ano fora. O André Luiz também não. O setor de meio campo nem se fala, né? Então, assim, é um time interessante, é um time que... Esse time aqui, ó, desse jeitinho que tá, se tiver no segundo turno da Série B, briga pelo acesso. Né, Tim? Se tiver esse time aqui, ó, prontinho. É bom lembrar aí que a defesa aí não mudou ninguém, né? Só o goleiro. É a mesma zaga mudou pra melhor, da né, Série B, gente? O Mudou goleiro, pra sim. melhor. Pra mim, o Ayrton é mais goleiro que o Raul. Mas não. O Ayrton, neste momento, e eu repito o que eu falei do House aqui semana passada, acho um goleiro com muito potencial. Promissor. Mas ainda, o momento do Ayrton e o momento do House, o Ayrton é muito mais goleiro. Sim, hein? pra Tá mim doido, também. passa muito mais confiança. Concordo com você. Aí o sistema defensivo não mudou. É o quarteto que jogou a Série B aí, pelo menos era o quarteto titular nessa reta final. Aí tem a questão do Anderson Jesus, que pode entrar ali, mas pra mim o Pedro Romano vai brigar. Eu gostei da contratação do Pedro Romano, do que eu vi dele jogando com a camisa do Vila. Pra mim ele mostrou qualidade, um zagueiro rápido, um zagueiro que sabe também fazer a transição ali bem feita. O Elias não fez uma temporada 25 tão boa como a de 24, no brasileiro principalmente, mas é um lateral que a gente sabe da força e da qualidade que ele tem. Eu ainda deixo uma situação em relação ao Formiga. Pra mim o Vila
precisa buscar um lateral com a qualidade ofensiva melhor do que o Formiga. Tem o garoto Igor lá, que é a sombra do Formiga, teve algumas oportunidades, mas não conseguiu se firmar. Então o Formiga, para mim, ele é muito defensivo, né? E o Vila precisa de ter um lateral com a eficiência maior na parte ofensiva. Mas a gente tem que analisar a parte prática disso aí, né, Tim? Se você for analisar, o setor de ataque de meio campo não tem velocidade de marcação, então é interessante os laterais ficarem um pouco mais recuados mesmo. Mas com a entrada do... Que é a famosa linha de 4 que a gente debateu semana passada. Mas com a entrada do William Maranhão aí, de primeiro volante, eu vejo que ele dá essa sustentação, porque eu falei até do William Maranhão, para mim é um primeiro volante de contenção o tempo todo, você não vê o Maranhão tendo essa qualidade para ir para frente. Automaticamente com um volante desse, você tem que ter uma saída pelos lados. Você precisa ter a saída pelo lado esquerdo também, e o William Formiga, para mim, ele ainda carece dessa ofensividade. Você não vê os atacantes fazendo isso, os pontas? Aí eu vou chegar lá. Aí o meu campo, para mim, com o João Vieira, é um segundo volante que quando jogou de segundo volante, ele mostrou a qualidade dele, ele chega. O Marquinhos Gabriel é diferente, para mim, uma ótima contratação do Vila, com a bola no pé. O Marquinhos Gabriel é diferente, ele sabe o que faz com a bola ali, é muito criativo. Aí o ataque tem essas duas dúvidas que o Matheus colocou. O André Luiz precisa ser o André Luiz que a gente conheceu do passado, não do que foi esse ano com a camisa do Vila. Para mim, ele não fez uma temporada boa vestindo a camisa do Vila Nova. O Emerson Luz passou por uma lesão grave, voltou aí na reta final do Brasileiro, começou muito bem a temporada 25, mas aí teve essa lesão, então ainda tem essa incógnita, né? Como que vai ser o Emerson Urso? Tem essa possível chegada do Janderson, né? Então eu vejo que quando você vê o esboço desse time titular do Vila Nova, desse provável time titular do Vila Nova, é um time interessante. É um time que, para mim, briga sim pelo título, tem condições de brigar, mas precisa de ter um elenco ainda mais forte, né? Então vamos esperar as novas contratações do Vila, mas essa primeira cara do Vila Nova, sim, é uma cara interessante, é um time interessante, que para falar de campeonato goiano, para mim, ele vai brigar pelo bicampeonato aí, juntamente com os dois outros rivais que o Vila tem. E você, gosta de comida de qualidade? Venha pro Danove Restaurante. Churrascos, saladas, comida goiana, peixes grelhados e muito mais. Danove Restaurante, na Avenida Tocantins, no setor aeroporto. 14h, debate das feras, oferecimento Eurodiesel. Com você, produtor rural da plantação até a colheita. 3576-3646. 3576-3646. Delta Certificadora. Você, micro, pequeno e grande empresário, precisa renovar ou fazer o certificado digital da sua empresa? Entre em contato pelo WhatsApp 623996-6699. Hiperboreira. Hoje é dia de hortifruti natalino do Hiperboreira. Passe em uma das nossas lojas e leve o que há de melhor do campo para a sua casa. E capriche na decoração da sua mesa de frutas da ceia, viu? Natal é com o timaço do Hiperboreira. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. 3272-1881. E é claro, sempre bom falar para você do Omoda E5, porque ele é um novo queridinho ícone fashion na sua versão elétrica e com 345 quilômetros de autonomia. A revolução da revolução já começou na Tiger Omoda. Na Avenida T8, no setor Bueno, venha para a Tiger Omoda e faça um test drive. Já viu tanto que você distorce as coisas, Thiago? Preciso do teu like. O que foi, Matheus? Falei o negócio no começo do Campeonato Goiano, no primeiro jogo. Eu sei, não, foi na Série B, não, foi na Série B. Quem falou foi o Tim. Eu que falou. Do brasileiro. Eu concordei com eu não trabalhei com ele no dia do primeiro jogo do Vila, eu trabalhei em outro jogo, por isso não ouvi ele falar na primeira rodada. Ouvindo, e depois você falou que riu de mim. Você falou que ouviu naquele jogo lá contra a Aparecidense, que você riu da minha cara. Ou eu tô mentindo? Eu ri outras vezes. Você falou várias vezes. Dessa primeira vez você falou que ouviu e riu. Várias vezes essa comparação com a seleção de 2002. Né? Eu acertei, né? Gente, mas assim, falando ver quem que era o Ronaldo Fenômeno nesse Della Torre. time, né? Era o Della Torre. O Della Torre. No começo do ano foi o Bruno Mendes. Mas deixa eu te contar uma coisa aqui. Inclusive fez um gol de pênalti naquele jogo, né? Foi da vitória do Vila. Ele fez 2 gols. Aquele agora um na reta final. Na reta final do Brasileiro. Cara, o Vila ele vem passando por um processo de melhora a cada temporada, que é uma coisa assim, clara, que salta aos olhos. Só não reconhece quem tem alguma coisa contra o Hugo, contra o Fábio Brasil, contra o Policarpo, contra o Cirqueira, contra a diretoria do Vila. Porque assim, o Vila que começa o Campeonato Goiano de 2025 era um time que a gente já gostava. Agora o time que vai começar o Campeonato Goiano de 2026... é um time muito melhor. Não, mas aí é relativo o que você tá falando, né, Esse Thiago? time do Vila aqui teria disputado acesso nessa Série B de 2025, que terminou há 2 semanas? É relativo o que você está falando. Em relação a quê? O que é relativo? Em um ponto tá sendo até contraditório. O Vila terminou mal 2025. Tudo bem. Então cadê a evolução? Só que nós elogiamos o time que foi montado. É aquela coisa, por exemplo, o Atlético. O Atlético, pra mim, montou um time que disputaria acesso, que seria tetracampeão goiano. Os jogadores não deram conta.
Aí você teve falhas durante o processo que fizeram esse resultado final acontecer. Thiago, Agora, o time montado pela diretoria do Vila, rapaz, é um time extremamente Mas competente. eu ainda vejo uma deficiência aí nessa parte ofensiva. Tudo bem, mas é campeonato goiano, time. Não, beleza. O campeonato A gente goiano não tá falando aquilo de que a Série gente B. falou. Com Mas eu ainda componente, vejo a Série B começa dia 27 de março. Em março já começa. Então, assim, eu vejo que. Por isso que a gente tá falando da questão de elenco. E se a gente pegar a temporada do 2025, pelo menos na minha visão, a pior setor do Vila Nova foi o ataque. Teve vários jogadores, várias contratações, jogadores que ficaram aí na temporada 24 para 25, mas para mim, na minha visão, só salvou ali em alguns momentos o Todinho, e mesmo assim foi um jogador que se lesionou muito. Então, essa parte ofensiva gosto mais da contratação do De La Torre, para mim é um acerto da diretoria trazer o De La Torre, é um atacante aí para a Série B que tem todas as condições de ser o artilheiro do Vila aí na competição, e tomara que ele encaixe aqui, porque a gente falou na mesma situação quando chegou o Poveda, e o Poveda praticamente não encaixou, né? Teve alguns momentos ali no Campeonato Goiano, mas eu vejo que ainda precisa dessa parte ofensiva. Tem a possibilidade do Janderson vir, eu vejo que é uma contratação, eu não coloco como excelente, coloco como boa, porque o Janderson, para mim, ele tem muitos problemas na finalização, na parte final dele, ele precisa evoluir, é um jogador que se entrega muito, que tem boa velocidade, mas que falta uma qualidade na parte final, na parte de finalização. Então eu vejo que o Vila precisa de peças melhores nessa parte final aí, na parte de ataque. E precisa de elenco também, né, gente? O Vila ainda precisa de elenco, mas para campeonato goiano, para mim, dá e sobra. O Vila entra com condições totais de ser bicampeão, né? É claro que vai ser um campeonato muito equilibrado com o Atlético e com o Goiás, mas esse time do Vila bem treinado, e aí entra o trabalho do Humberto Louser, esse time bem treinado aí dá trabalho. Você tá doido, o time do Vila é bacana. O Paulo Jajá, boa tarde, mestre Thiago Menezes, a todos da bancada, saudações esmeraldinas, aqui na Papelaria Oficial acompanhando vocês. Já deixei meu like para o melhor programa esportivo do Rádio Mundial. Que é isso, Paulo Jajá? Um abraço para você, fera, tamo junto, meu amigo, meu irmão. Catinha Souza, João Vieira e mais 10. Hélio Alves, tinha o Marco Antônio, vai ser titular absoluto do Vila Nova. Pode anotar, viu? Hélio, pra mim... Falam bem do Marco Antônio. Pra mim ele briga ali... Mas pra deixar o Maranhão no banco de reservas... O Maranhão... O cara tem que começar bem, viu? Pra mim já são características diferentes. Tem que começar bem. Humberto Louser pode colocar... Se quer um time com mais mobilidade, aí Marco Antônio e João Vieira. Agora, quer um time que tem uma pegada mais forte, aí tem que ser o Maranhão. Mas o Marco Antônio, a tendência é que ele brigue aí com o Maranhão por essa titularidade. Mas são dois jogadores interessantes para um setor que você tem muita mobilidade, né? A entrada e saída de jogadores é muito grande. Sim. Agora, o Matheus levanta um ponto aqui que para mim é central, que é a questão das lesões do Vila Nova. Para mim, o grande ponto do Vila em 2025, que contribuiu demais para essa campanha, a 13ª posição apenas do Vila, a gente esperava muito mais, pelo menos ali uma 6ª, 7ª, 8ª colocação, o Vila disputando acesso até a 35ª, 36ª rodada, era a minha expectativa. Eu não acreditava em acesso, mas esperava um Vila muito mais competitivo. Muito dessa campanha decepcionante, para mim, se deu por conta da quantidade de lesões que o Vila teve na temporada. Os técnicos do Vila tiveram dificuldade de repetir equipe, gente. Jogadores que entravam no departamento médico ficavam 2, 3 meses. Então, assim, de novo, o Vila aposta na questão da experiência. O Vila tem um time muito experiente. Esse ponto te preocupa já a partir do Campeonato Goiano, Matheus? Essa alta taxa de idade do Vila Nova para Campeonato Goiano? Não, o Vila hoje não tá com alta taxa de idade não, né? Volta lá para a escalação tem principal. Tem algumas situações pontuais que de fato tem, mas é uma naturalidade das equipes da Série B. Ayrton, 31 anos. O Elias tem quantos anos? 20 e poucos, 31 né? anos não é uma idade alta, né, Acima Thiago? dos 30. Thiago Panhussá, 34, 35. Pedro Romano, jovem. Pra zagueiro é tranquilo, 34 Formiga, anos. 35 anos. Maranhão, 29. Marquinhos Gabriel, 36. João Vieira, jovem. Na frente, André Luiz, 30 anos. De La Torre, mais de 30 anos. E o Emerson Urso, não. É um time 70-30, né? Acima dos 30. Mas é por isso que eu falo. A gente analisando esse time aí, ó, jogando de uma maneira tranquila no segundo turno, é um time que vai dar muito trabalho. De La Torre tem 33. É uma idade interessante. Pra mim, Thiago, jogador veterano é 35 pra cima. 33 numa Série B é excelente, né? Então, eu vejo com naturalidade isso. É uma situação que eu bato muito na tecla. É o excesso de treinamento físico. A gente não pode romantizar esses jogadores que ficam de fora do Vila uma temporada,
6 meses, segundo turno a gente tem que catando jogador para colocar em campo. Isso aí é uma situação que a gente não pode normalizar, precisa ser corrigido. Mas dentro dessa situação de contratações, eu vejo que o time do Vila está sim um time interessante.